Colossenses capítulo 3, nós vamos ler até do primeiro versículo, irmãos, até o versículo 17. Vamos ler esses 17 versículos, que aqui eles contêm, como assim, sempre começamos com o texto da Bíblia, né? Eles contêm boa base daquilo que nós vamos falar neste estudo bíblico desta noite. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do primeiro verso ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 3, do primeiro verso ao 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, perdoe, Senhor, qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, pelo sangue de Jesus, seu Filho, e nos abençoe. Nós pedimos, Senhor, com a sua palavra tão bendita nesta noite de oração, que nós possamos continuar lendo este livro e dessa forma, meu Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, que compreendamos tudo aquilo que for realmente a Bíblia, aceitemos, abramos nosso coração e sejamos grandemente edificados, Senhor, para a sua glória, para a sua honra, no nosso bem. Nós pedimos assim em Cristo e nós agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Então, meus irmãos, vamos continuar a leitura do livro do pastor Jeffrey Johnson nesta noite, sobre a Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos lendo os deveres dos membros da Igreja. Só lembrando aos irmãos, hoje eu vou começar a ler com vocês a partir da página, nesse capítulo, a partir da página, a versão impressa aí, a partir da página 92, onde começaremos a falar da pureza. Nós vamos falar de dois assuntos hoje, se Deus quiser. Não sei se vai dar tempo para concluir o capítulo hoje, mas nós vamos avançar aí até onde for possível. Nós vamos estudar hoje sobre a pureza e, se der tempo, nós vamos falar também sobre a verdade. Nós já estudamos aqui
sobre os deveres da igreja, né? Que é a unidade, e agora nós vamos ver os dois outros deveres, que é a pureza e a verdade. Aliás, os deveres dos membros da igreja. Unidade, pureza e verdade. Que são, como nós já vimos aqui, irmãos, as marcas da igreja: unidade, pureza e verdade. Então, o nosso trabalho, como nesse capítulo 3, seguindo aquilo que o pastor já vem falando no livro, lá nos primeiros capítulos, o nosso trabalho vai ser, como ele define aqui no início do capítulo 3, ele diz assim: os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através de um amadurecimento santo em nível pessoal e corporativo e crescer no conhecimento da verdade. Então essas coisas estão unidas. Nós vamos manter a unidade que nós já aprendemos, né? Que é uma unidade que nós não produzimos, mas é o Espírito Santo que produz. Nós vamos fazer isso através de um amadurecimento santo, ou seja, quanto mais nós estivermos crescendo em pureza, mais nós vamos contribuir para a unidade da igreja. Isso é uma relação direta que existe entre a nosso trabalho de manter, vamos dizer assim, fortalecer a unidade da nossa igreja. Isso acontece junto com o amadurecimento da santidade em nível pessoal, ou seja, cada irmão crescendo espiritualmente de forma pessoal, e corporativo, ou seja, a igreja inteira sendo amadurecida, né? Através realmente do trabalho de cada irmão. Então, quando isso acontece, uma igreja amadurecida, uma igreja que está sendo santificada, é uma igreja que está sendo unificada, não é? Então eu queria que os irmãos guardassem isso do ponto anterior. Então, por que não acontece muitas vezes a unidade? Porque não está acontecendo o amadurecimento, né, na santidade. Então, proporcionalmente, na medida que acontece o amadurecimento, acontece também a unidade. E estará sendo então fortalecida a unidade. Mas isso não vem sem o crescimento no conhecimento da verdade. Então, o conhecimento da palavra de Deus é que vai produzir, no final das contas, todas essas coisas, né? Então, quando a palavra de Deus estiver sendo ouvida, crida, obedecida, nós vamos estar crescendo em pureza e nós vamos estar também encorajando e fortalecendo a unidade da igreja. Esses aspectos são muito importantes para nós compreendermos, irmãos, nesse sentido dos nossos deveres como membros da igreja do Senhor. Então, eu li com vocês esse trecho, porque ele tem todas essas coisas. Ele tem a busca pela pureza, né? A busca pela unidade, e tudo baseado na palavra de Deus. Então, ele diz no versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza. Então, essas coisas temos que mortificar. Nós temos que nos despojar de tudo isso, versículo 8, e nós temos que nos revestir do novo homem, versículo 10. Na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos suportando nossos irmãos, versículo 13, né? Porque, observe, né, que nós temos que mortificar a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, do versículo 8. É claro que na medida que nós vamos mortificando isso, nós vamos nos revestindo do novo homem, nós vamos nos revestindo como eleitos de Deus, conforme o versículo 12, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, e vamos suportar nossos irmãos, porque todos nós somos pecadores. Então, na medida que eu vou fazendo isso tudo, meus irmãos, eu vou então nos revestir de amor, versículo 14, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados, domine os vossos corações. Agora observe que tudo isso acontece no ambiente onde a palavra de Deus habita nos corações abundantemente, versículo 16. Né? Então, e tudo quanto se faz, seja em palavras ou em ação,
se fará tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Versículo 17. Então observe que as três coisas estão juntas, né? A pureza, a unidade e a verdade. Então isso aqui tudo, irmãos, são os nossos deveres como cristãos. Nós temos que crescer na pureza e mortificando as nossas fraquezas, buscando nos revestir do novo homem em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. E nós vamos então suportar nossos irmãos, isso tudo na medida que nós vamos nos enchendo da palavra, admoestando, ensinando os outros e amando, perdoando, suportando nossos irmãos. Então, essas coisas estão juntas, e são essas coisas que o pastor Jeffrey Johnson, ele coloca no seu livro, né? Essas três coisas, que eu acho que os irmãos já decoraram, né? Que são as marcas da igreja e os nossos deveres como membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram que teve um capítulo que nós falamos sobre a necessidade da membresia, né? Que é quem nasceu de novo, quer ser membro da igreja. Então todas essas coisas estão juntas aí. Irmãos, vamos então ler agora na página 92 sobre o segundo dever, que é a pureza, né? Então o pastor ele coloca assim: embora a fé seja um único requisito para se juntar ao corpo universal de Cristo, algo mais deveria ser necessário para se juntar a uma igreja local, uma santidade visível. Uma vez que a igreja invisível se manifesta numa sociedade local e visível, então alguma forma externa, de afirmação é necessária para reconhecer quem de fato pertence à sua irmandade. Ou seja, a fé deve ser demonstrada de forma tangível para que alguém possa se unir a uma igreja local. Porque a igreja local não pode ver o coração, ela deve julgar a profissão de alguém por suas obras de fé. Joe Owen identificou o requisito para ser membro da igreja local como uma profissão dupla, uma por palavras e outra por obras. Em outras palavras, uma pessoa precisa não apenas de uma profissão de fé, mas de uma vida que esteja de acordo com essa profissão. Mateus 3,8 diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Em termos práticos, as igrejas locais são responsáveis por reservar suas membresias somente para aqueles que mantêm o seu testemunho cristão. Joel Bick diz: é um escândalo quando as igrejas listam dezenas e frequentemente centenas de famílias em seu rol de membros que raramente frequentam os cultos de adoração e demonstram não possuir nenhuma fé pessoal em Cristo e nem qualquer relacionamento vivo com Ele. Então, irmãos, esse trecho aqui maravilhoso, né? Na verdade, esse livro é uma bênção, esse livro. E nesse trecho também o pastor ele coloca aquilo que é importante. A igreja ela é invisível, mas na sociedade local e visível ela vai se manifestar. Os que são cristãos vão manifestar-se visivelmente como cristãos. Esse é o ponto aqui, né? Então, de que forma, irmãos? Então, eu professo que eu creio no Senhor Jesus. Eu professo que eu me arrependi dos meus pecados. Eu professo que eu amo Jesus e que eu amo os meus irmãos. Como é que eu vou provar isso? Claro que eu tenho que professar. Ele cita aqui o grande teólogo puritano Joe Owen, uma profissão dupla, uma por palavras e outra por obras. Nossa profissão ela é dupla. Ela tem então aquela questão de que eu preciso falar, eu preciso professar. Então os verdadeiros cristãos, é claro, é lógico que eles vão falar, eles vão professar a boa doutrina, eles vão dizer: eu creio em Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu amo Cristo, eu amo a igreja. Ele vai professar a fé. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, né? Então isso tem essa questão da profissão de fé,
da fala, das palavras. Mas a outra profissão de fé são as obras. Então é duplo, irmãos. É como diz John Owen, eu vou confirmar a minha profissão de fé pelas minhas obras, de maneira que eu amo Jesus, então eu obedeço Jesus. Eu amo a igreja, então eu cuido da igreja. Eu zelo pela igreja. Eu amo as pessoas também lá fora. Eu me importo com elas, com a alma delas, com a vida delas. Enfim, eu vou viver amando a Deus e amando o próximo, né? O pastor coloca aqui que nós não podemos conhecer o coração, mas nós vemos o coração, os efeitos, né? Eu posso dizer assim, os efeitos de um coração renovado vão aparecer nas obras, que Jesus chamou de fruto. Quando João Batista diz lá em Mateus, produzir frutos dignos de arrependimento, é isso. Quer dizer, não basta a pessoa dizer, eu quero me batizar, né? Eu professo a minha fé, mas os frutos existem. A igreja, conforme o pastor Jeffrey Johnson coloca aqui, ela tem obrigação de só receber pessoas que realmente mostrem essa transformação, essa mudança nas suas vidas. A igreja é responsável por reservar suas membresias, ele coloca aqui, somente aqueles que mantêm seu testemunho cristão. E aí ele cita o pastor Joel Bick, que é o teólogo do nosso tempo, diz assim, é um escândalo quando as igrejas listam dezenas e frequentemente centenas de famílias em seu rol de membros, que raramente frequentam os cultos de adoração e demonstram não possuir nenhuma fé pessoal em Cristo e nem qualquer relacionamento vivo com Ele. Então, muitas igrejas fazem isso, então vai só juntando, fazendo crescer o rol de membros, colocando dentro das suas igrejas como membros, às vezes centenas de famílias, de pessoas, de famílias que, caso de igrejas muito grandes, né, mas que às vezes nem frequentam o culto e às vezes nem não demonstram realmente pureza, não demonstram uma fé pessoal em Cristo, nem um relacionamento vivo com Ele. Não pode ser assim, né? Então a igreja ela tem que ser bastante criteriosa, a pregação, pregar o evangelho a todos e receber como membro aqueles que demonstram que realmente creem. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta, né? Então nós temos que ter evidência de mudança de vida, meus irmãos. Isso é uma coisa muito importante. Então esse é o primeiro ponto. Aí o pastor continua assim. Ele vai então tocando nos pontos agora sobre essa vida pura, sobre essa vida santa e sobre o nosso dever como membros de igreja, de nós produzirmos também, encorajarmos a santidade e a pureza na nossa igreja, na igreja local, né? O primeiro ponto aqui, dentro desse ponto da pureza que ele toca, que está aí já na página 93, ele diz assim, os membros devem viver vidas santas. Segue-se que a membresia na igreja é exclusivamente para crentes cujas vidas estão de acordo com seu testemunho. Como o livro de Tiago claramente ensina, a única maneira de a igreja ver essa fé interior é observando uma vida transformada, uma vida que é caracterizada pela obediência a Deus e amor aos irmãos, né? É isso que eu citei no meu comentário anterior, já até antecipei esse ponto aqui que o pastor ele coloca, né? Então, já posso até passar adiante, porque já acabei de falar isso aqui. Então, os membros devem viver vidas santas, quer dizer, o nosso dever, eu quero ser membro da igreja, isso é muito bom, mas você, como membro da igreja, para que você realmente se torne um membro da igreja e mostre que você é um membro de verdade, não só da boca para fora, mas um membro de fato da igreja de Cristo, é que você viva uma vida santa. A fé interior, a igreja observa por uma vida transformada, porque a igreja não pode ver o coração, né? Há muito tempo, numa pregação eu coloquei assim, que a janela do coração são os frutos, são as obras da vida de uma pessoa, né? Naquela ocasião eu ilustrei assim, você pode passar na frente de uma casa sem entrar na casa, você não pode entrar na casa
mas tem lá a janela, e por aquela janela você observa o interior da casa. Você vê se a casa está arrumadinha, ou está suja, ou, enfim, ou está desarrumada. Você vê pela janela. Qual é a janela que Jesus nos ensinou? Qual é a janela que nós podemos olhar em bom grau, vamos dizer assim, se a pessoa realmente crê, se a pessoa realmente ama Cristo no coração, se a vida dela está arrumada, se ela tem pureza no coração? É pelas obras dela, pela maneira como elas falam, o que elas falam, pelo que elas praticam, né? Pelo que elas fazem. Então isso vai demonstrar se a pessoa realmente ama Jesus. Então o dever dos membros da igreja é viver vidas santas, né? Esse é o nosso dever. O pastor continua assim, próximo ponto: os membros devem estimular a santidade nos outros. A santidade pessoal não é benéfica apenas aos indivíduos, mas também ao corpo de Cristo. Os membros da igreja que estão vivendo zelosamente para o Senhor ao longo de uma semana servirão de maior benefício para a igreja no domingo do que aqueles que estão contaminados pela praga do mundanismo. Portanto, devemos ter em mente que temos a responsabilidade de viver uma vida santa, não apenas para nós mesmos, mas para os outros. Se somos chamados a promover a santidade nos outros, ela começa por vivermos nós mesmos uma vida santa. Esse dever inclui também as nossas palavras. Somos chamados a encorajar, repreender, orar pelos outros em nossa busca de santidade, porque o Senhor nos chamou a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então esse ponto aqui trata, bom, eu devo encorajar, estimular a santidade nos outros, mas isso tem que ser por mim primeiro, né? Então aquela coisa assim, como é que eu vivo a semana? Então, meus irmãos, o domingo, dia do Senhor, eu só vou realmente de forma sem hipocrisia, mas de forma verdadeira, encorajar os meus irmãos à santidade, e isso vai se mostrar na prática de como eu vou lidar com o culto no domingo, como eu vou conversar com meus irmãos no domingo, como eu vou guardar o dia do Senhor. Isso vai mostrar a maneira como eu vivi na semana. Eu coloquei uma vez aqueles textinhos que eu já tenho feito há uns 2 anos já, e tenho publicado na internet. Um textinho eu coloquei assim sobre o dia do Senhor, mais ou menos assim: a melhor maneira de guardar o dia do Senhor é viver para o Senhor a semana inteira, né? Então eu vivo para Ele a semana inteira, eu estou me preparando a semana inteira para o dia do Senhor, e aí o dia do Senhor é o ápice, que eu vou adorar Ele, que eu vou louvar Ele. Agora, se eu vivo a semana inteira no pecado, sem orar, sem ler a Bíblia, sem viver uma vida piedosa, aquela minha ida para a igreja no dia do Senhor, aquele guardar, entre aspas, no dia do Senhor, na verdade é hipocrisia. E aí eu não vou estimular a santidade nos meus irmãos. Isso é evidente. Ele coloca aqui, o maior benefício para a igreja no domingo, aqueles que vivem zelosamente para o Senhor ao longo da semana, servirão de maior benefício para a igreja no domingo do que aqueles que estão contaminados pela praga do mundanismo. Nós temos responsabilidade por uma vida santa, não apenas por nós mesmos, mas para os outros. Se nós formos chamados para promover a santidade, diz o pastor, nós temos que começar por nós mesmos. E aí ele acrescenta também um ponto aqui, né? Isso deve incluir as nossas palavras. Irmãos, nossas palavras, nós já estudamos aqui sobre a fofoca, na questão de preservar a unidade, né? As nossas palavras dizem muito da nosso temor a Deus, da nossa santidade. Então, observe que ele coloca aqui que nossas palavras, elas têm muito a ver com isso, com a nossa promoção da santidade. Como é que nós devemos usar nossas palavras? Ele coloca aqui algumas coisas bem práticas, né? Encorajar, repreender, orar, em nossa busca comum de santidade. Então nós vamos chegar para o nosso irmão, vamos encorajá-los. Quando eles cometerem algum pecado, alguma coisa errada, nós vamos dizer: irmão, não faça isso, vamos repreender,
né? Com amor, claro, nós vamos fazer isso, né? Você lembra que a gente aprendeu já, né? Tem coisa que nós relevamos, né? Relevamos, mas tem coisa que é preciso falar para os irmãos: oh, irmão, não faça isso, não haja dessa maneira. E orar muito pelos nossos irmãos. Então, tudo isso nós estamos usando bem a nossa língua, né? Usando bem as nossas palavras, porque o Senhor nos chamou a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Então, viver uma vida santa, nós vamos então guardar bem realmente o dia do Senhor. E claro que no dia do Senhor, vocês já perceberam que no dia do Senhor a palavra tem grande importância, né? Pregação da palavra, os hinos que nós cantamos, as orações que nós fazemos, tudo é realmente ensino. Quando eu estou orando, eu estou ensinando. Quando eu estou pregando, eu estou ensinando. Quando nós estamos cantando, nós estamos ensinando. Quando nós estamos conversando, nós estamos ensinando. Então, irmãos, isso tudo envolve estímulo à santidade aos nossos irmãos. O próximo ponto, que mais o dever dos membros da igreja que o pastor coloca, aqui na página 94, é assim: os membros devem participar das ordenanças da igreja. Uma razão pela qual os crentes devem ser batizados é que isso demonstra à igreja sua vontade de serem submissos a Deus. Atos 2, 38. E a ceia do Senhor é reservada somente para os crentes que estão em boas relações com o corpo de Cristo. Sem fé em Deus e consciência limpa para com o homem, os membros devem se abster de comungar, o que diz respeito à nossa comunhão e companheirismo com Cristo e seu corpo, né? Então, outro aspecto de nós lutarmos pela pureza da igreja é nós participarmos da ordenança. E essa participação da ordenança implica em que nós estamos vivendo uma vida pura e que nós estamos em boas relações com os nossos irmãos, não é? Então, quando nós estamos, por exemplo, vamos nos batizar, nós estamos nos submetendo ao Senhor. Isso é demonstração de submissão. Atos 2, 38. A ceia mostra que nós estamos em boas relações com nossos irmãos. 1 Coríntios 11, 24. Sem fé e consciência limpa, nós não podemos comungar. Então, se eu não creio em Jesus, ou se eu não estou com a minha consciência limpa diante de Deus, diante dos homens, eu não devo comungar. A comunhão ela está ali envolvida em que eu creio no Senhor Jesus, já criei nele e estou bem com meus irmãos, não estou guardando mágoa, não estou guardando raiva, e eu estou vivendo, portanto, uma vida de pureza. Então, nós devemos participar das ordenanças da igreja, porque a participação das ordenanças da igreja também envolve pureza, né? Então, nós devemos participar devidamente das ordenanças, batismo e a ceia do Senhor. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 11, 24. Vamos ler aí, irmãos, rapidinho. 1 Coríntios 11, 24. Onde o apóstolo Paulo cita a ordenança da ceia do Senhor. Diz assim a palavra, 1 Coríntios 11, 24. Tendo dado graças, 1 Coríntios 11, 24. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, o pastor, ele junta esse pensamento aqui, esse texto, que os crentes devem estar em boa relação com o corpo de Cristo. Por quê? Porque Jesus deu a sua vida pela igreja. Então, a partir do momento que eu como o pão, né, partir o pão, comer o pão, eu estou fazendo por aquele que morreu pela igreja. Quer dizer, explicando melhor, eu estou fazendo aquela ordenança, quando eu como o pão, eu estou simbolicamente ali, está sendo dito para mim o quê? Eu estou me alimentando de Cristo, né?
eu estou, aquele símbolo está dizendo para mim o quê? Que Jesus morreu por mim, morreu por meus irmãos, morreu pela igreja. Eu não posso participar disso em inimizade com meus irmãos, né? Então veja que a participação na ceia do Senhor e nas ordenanças significa, primeiro, que eu estou bem com Deus, né? Que eu me arrependi, que eu criei, e de que eu estou confessando meus pecados, que a minha confissão de pecados está em dia, né? E que eu estou andando com Deus, deve ser assim, e de que eu estou em paz com meus irmãos, que no meu coração há perdão, que eu estou suportando meus irmãos, ou que eu perdoei já as ofensas, e assim por diante. Ou seja, é dessa maneira que nós devemos participar da ceia do Senhor. Portanto, a ceia do Senhor e o batismo, eles envolvem uma vida de pureza, né? O pastor continua agora na página 95. Os membros devem cumprir a disciplina da igreja. As Escrituras também ensinam que os membros da igreja são obrigados a conduzir a disciplina daqueles que caem em pecado habitual ou não arrependido. Se um membro da igreja está vivendo em pecado e se recusa em atender a demonstração da igreja, a igreja é obrigada, pela autoridade de Cristo, a disciplinar um membro não arrependido na esperança de restauração. Então, observe, irmãos, que a pureza tem a ver com a disciplina. A disciplina, ela tem dois aspectos, nós podemos dizer. Primeiro, nós podemos chamar assim da disciplina pública. A disciplina pública é aquela que nós vamos ser disciplinados na medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, a pregação da palavra. Eu creio que essa experiência dos irmãos, a cada vez que nós viemos para a igreja, que nós participamos do culto, nós estamos sendo disciplinados. Quando o pastor abre a Bíblia e ele prega a palavra de Deus, nós estamos sendo disciplinados. Por quê? Porque Deus está usando a exposição da palavra para mostrar os nossos pecados e para nos corrigir. Então Ele nos corrige, Ele nos consola, Ele nos fortalece a nossa fé, mas Ele também mostra onde nós estamos pecando, né? Onde nós estamos errando. Então tudo isso o que? Disciplina pública. Isso é uma obra que o Espírito Santo faz de forma geral, numa pregação. Ele age, por exemplo, cada domingo nós estamos aqui ouvindo a palavra, né? Então ele vai agir no coração dos irmãos de forma a que aquela palavra que está sendo pregada vai mostrar para cada irmão de forma pessoal, mas ali é uma obra do Espírito Santo, e a palavra está sendo enviada ali para todos, ou seja, publicamente, né? Mas o Espírito Santo vai conduzir de maneira que cada pessoa, ela vai receber a palavra e ela vai ser disciplinada, vai ser corrigida, vai ser consolada. Isso aí vai acontecer se a palavra estiver realmente sendo pregada com fidelidade, né? Porque nós somos imperfeitos, pecadores, nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo e o Senhor vai nos conduzindo na palavra. Mas existe a segundo tipo de disciplina, que é a disciplina pessoal. Essa é aquela em que, vamos dizer assim, tem a pregação, mas se observa que a pessoa ela começa a cometer um certo pecado, como o pastor coloca aqui, habitual, não arrependido, de forma pública, de forma que todo mundo está ali da igreja está observando, ou às vezes não todo mundo, mas às vezes um irmão vê esse pecado, os outros não sabem, mas esse irmão vê esse pecado. E aí vocês lembram, né, daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, né? Então, se eu vi um irmão pecar, eu vou a ele se arrependeu, acabou ali. Mas se ele não se arrependeu, eu chamo outros dois irmãos, eu vou a ele, se arrependeu, acabou ali. Se ele não se arrepender, aí eu vou comunicar à igreja, e a igreja toda vai disciplinar o irmão. Então veja que ali é uma disciplina pessoal. Essas fases mostram a disciplina pessoal, ou seja, que aquela pessoa está em pecado, e a igreja não pode fechar os olhos, a igreja não pode simplesmente dizer assim,
tudo bem, porque não está tudo bem, né? Então, a questão da pureza da igreja, ela vem pela disciplina pública na pregação e pela disciplina pessoal, quando essa é necessária, no caso de um pecado realmente que está ali, a pessoa está cometendo, aquilo está desonrando a Cristo e ela não se arrepende. Aí ela tem que ser exortada. Tem que ser feito isso. A igreja, ela está obrigada, os membros da igreja são obrigados a conduzir. Vamos dar uma olhada aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14 e 15, meus irmãos, por favor. E esse é um texto também muito interessante. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Bora ler desde o 13, porque o 13 ele diz assim já, olha. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos misturei com eles para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Observe que não pode ser, a coisa ali está sendo feita, aqui já se trata, aqui nesse caso aqui específico, que Paulo fala de um pecado público, né? Todo mundo está vendo, a pessoa, ela segue um caminho de pecado, e todo mundo está vendo aquilo ali. Então, o que acontece, irmãos? Se alguém não obedecer então, dessa maneira, aí a igreja não deve comungar, não deve participar daquele pecado como se tudo estivesse bem. Não está bem. Não está bem. Não deve se misturar com ele, para que ele se envergonhe. Isso aqui é uma disciplina da igreja, né? Mas não deve tratá-lo como inimigo, mas admoestá-lo como irmão, né? O próximo versículo que o pastor Jeff Johnson coloca aqui, quando ele diz assim, se um membro da igreja está vivendo em pecado e se recusa em atender a demonstração da igreja, a igreja é obrigada pela autoridade de Cristo a disciplinar o membro não arrependido na esperança da restauração. Gálatas 6:1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. E aqui eu vou parar, o tempo já se foi. Vamos parar por aqui, vamos ler esse texto e comentar, fazer os últimos comentários e passar para a oração deste culto. Então diz aqui, meus irmãos, Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, meus irmãos, é necessário disciplinar aquele irmão ou irmã, como o pastor coloca aqui, na esperança da restauração. Tudo isso é praticar o dever de produzir, de encorajar, melhor dizendo, né? Encorajar e fortalecer a pureza na igreja. Então, quais são os pontos que o pastor colocou aqui, que nós vimos hoje? Os membros primeiro, que a igreja deve ter cuidado para não receber impuros, né? Aí ele coloca aqui os deveres. Todos devem viver uma vida santa, devem estimular a santidade nos outros, a começar por si mesmo, devem participar das ordenanças da igreja de forma apropriada, né? E devem disciplinar os membros, né? Então, esses deveres irão produzir a santidade e a pureza na igreja. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar do outro ponto, que é a verdade. Tá bom? Vamos orar, irmão? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado que nós pudemos agora estudar, Senhor, mais uma vez esse livro tão maravilhoso, e que pelo Espírito Santo o Senhor possa nos conduzir desde o nosso coração, fazendo com que nós possamos viver dessa maneira, Senhor, de uma vida pura, uma vida que ame ao Senhor, uma vida que obedeça e que lute, meu Deus, pela pureza dos nossos irmãos.
Que teu nome santo seja louvado e glorificado. No Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.